Bom dia a todos. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, a GIEP, é uma realização conjunta das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão Universitária e Ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas, assim como das ações de extensão, com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Dessa forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinariedade. Agradeço a presença de todos. Eu gostaria de fazer algumas orientações rápidas. A primeira é que as apresentações terão 5 minutos, né? Podendo variar aí 2 minutos a mais a menos. Os avaliadores devem considerar isso na hora de fazer a avaliação, caso o discente venha ou o apresentador venha a fugir dessa métrica. Depois nós teremos entre 5 e 10 minutos para as arguições, né, para que nós tentemos manter em 15 minutos cada apresentação, somando a apresentação e a arguição. Após a apresentação do trabalho, então eu vou abrir a palavra aos avaliadores. Os trabalhos todos serão postados na página do CEMEC, na CEMEC TV Onda, né, que é a TV da Proeste. Todos os trabalhos vão ficar salvos lá, os vídeos. As avaliações são feitas pelo UFTMnet, pelos avaliadores, basta eles entrar lá no sistema e vão estar designados para eles fazerem as avaliações. Não haverá lista de presença, todo mundo que fez inscrição como ouvinte vai ser certificado. Não é obrigatório que os orientadores estejam presentes no segmento de extensão, mas caso todas as apresentações, eu vou questionar se eles estão presentes, porque os avaliadores, na hora de preencher o formulário, vai ter uma pergunta se o orientador estava presente na apresentação. De qualquer forma, essa pergunta ela não é pontuada, ela não influencia na nota da apresentação, ok? Então, desejo a todos os apresentadores um excelente trabalho, agradeço já de antemão aos avaliadores pela disponibilidade e que nossas atividades aqui possam correr de forma, fluir de forma ótima. Então, vamos ao primeiro trabalho. Primeiro trabalho, então, é Educação Ambiental pela Observação de Aves. Eu acredito, professora Inês? Sim, bom dia. Bom dia, professora Inês Mendes Pinto. Professora, assim que você iniciar a projeção da apresentação, a gente considera o tempo, tá? No início. Aí vocês me falam, então, se está aparecendo direitinho? Sim, tudo certinho, professora, pode começar. Tá bom. Então, esse trabalho, Educação Ambiental pela Observação de Aves Urbanas, ele acontece desde 2015. E nesse último ano agora, ele tinha um aluno, né, um discente, mas o discente deixou o projeto, ele não era bolsista, ele era voluntário, e ele deixou o projeto, ele está com alguns problemas pessoais, então eu vou apresentar. Bom, esse projeto, ele é um trabalho de educação ambiental para alunos da educação básica, né? E a gente busca desenvolver a percepção, a observação, para estudar a avifauna urbana. A educação ambiental é um processo que busca, pelo acesso ao conhecimento, despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental. Ao invés da gente falar da importância do meio ambiente e tal, a gente faz um trabalho de educação ambiental já focado na observação de aves. E a consequência dele é uma educação ambiental.
Bom, né, as aves são um grupo indicador de estudos de monitoramento ambiental e as avaliações de impactos do meio ambiente são feitas com observação de aves para compreender como está a preservação de um ecossistema. E nesse projeto especificamente, nós fizemos, né, uma aprendizagem, um ensino e aprendizagem do tema aves urbanas de forma interdisciplinar, ciências e artes. Cada ano ele acontece de uma forma. Às vezes ele é voltado, ele é interdisciplinar junto com português, às vezes ele é só de ciências da natureza. E esse que a gente vai apresentar desse ano passado, então, ele foi feito junto com a professora de artes da escola, uma escola de educação básica, que é a Escola Municipal Dalva Garrido, na cidade de Iturama, com uma turma do 4º ano. Bom, as etapas do projeto foram, a gente apresentou o projeto num dia, né? Depois nós fizemos um trabalho de campo, e nesse trabalho de campo, com observações, e criamos uma lista das espécies observadas, com os nomes populares. Depois os alunos aprenderam a identificação dos nomes científicos, né? Encontramos os nomes científicos daqueles observados e fizemos uma pesquisa sobre cada uma das espécies. Como eu disse, nesse especificamente, ele foi muito assim voltado para artes. Então, a última parte dele foi a criação artística. Os resultados de discussão, né? O trabalho, ele foi um trabalho de educação não escolar. É uma experiência dos alunos, uma aprendizagem fora da escola. Nesse caso, nós fizemos observações em praças, né? E os alunos também visitaram o UFTM, utilizaram o laboratório de informática da UFTM. Então, ele aconteceu muito fora da escola, com alguns encontros na escola, mas também outros fora da escola. Um resultado muito importante dele foi o desenvolvimento da sensibilidade para a percepção da presença de aves na cidade. Os alunos, eles não tinham pensado nisso, assim, assim, que aves são essas que estão na cidade, ou eles nem se atentavam para isso, né? Então, foi um desenvolvimento de sensibilidade nos alunos. E para as aves soltas, livres, e não presas em gaiolas. Aprendizagem sobre o tema e sobre a necessidade de preservação de ecossistemas. As observações de aves se transformaram em tema para a criação artística, traduzidas em desenhos e contação de história, integrando a linguagem cênica, acho que saiu aqui um pouquinho, a linguagem cênica, a dança e a música. Bom, então, aqui estão as fotos, né? A primeira, na esquerda, a gente estava indo para a praça, né? Depois a gente na praça, os desenhos, nós fomos na UFTM, no laboratório de informática da UFTM, e aqui os desenhos dos alunos, né? A gente se baseia também em trabalhos de ilustração científica, com os alunos começam a aprender, então, a não desenhar aquele estereótipo de aves, como se fosse um tipo só. Eles entendem que cada espécie tem detalhes, né? Tem cores, e fizeram desenhos muito bonitos. Essa última aqui, do lado esquerdo, é a apresentação dos alunos, é um teatro que eles fizeram, uma representação das aves. Cada um é uma ave, e eles fizeram uma encenação com uma música, né? Ficou muito legal. Vou ver se vai dar para passar aqui. Conclusão. Quando conhecemos as espécies que habitam os mesmos ambientes que nós habitamos, nos sentimos parte do ecossistema.
E as experiências interdisciplinares vivenciadas possibilitaram um olhar mais amplo e também mais sensível, permitindo prazer e encantamento no ato de aprender. Cientistas e artistas podem contribuir para uma educação não fragmentada, com suas visões de mundo complementares. Aqui tem um videozinho, deixa eu ver o tempo como que está. Já tá. Eu pensei assim de passar uma parte desse vídeo, né? Até o tempo final aqui faltam. Dá tempo. Então vou passar aqui. Bom, então é isso. O trabalho foi muito produtivo, os alunos gostaram muito, né? E eles falaram que foi uma experiência muito boa e as avaliações deles, da escola, o trabalho foi apresentado na escola, e assim, foi de sucesso esse ano, foi porque quando a gente associa com artes, ele é sempre mais bonito, né, que tem a parte toda da criação artística, então foi muito bom. Obrigada. Obrigado, professora, parabéns pelo trabalho. Agora eu vou passar a palavra aos avaliadores. Nós podemos ir por questão de ordem alfabética, começando pelo professor Alex. Professor Alex, por gentileza. Bom dia a todos, como vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui conversando aqui um pouquinho com vocês sobre esses trabalhos e quero primeiramente parabenizar a Inês pelo belíssimo trabalho desenvolvido. Eu acho que isso é muito importante, pensar essa educação ambiental, principalmente pela faixa etária, né? Porque é desde criança que a gente tem que aprender essas questões que envolvem educação ambiental e tudo mais. E também a associação que foi feita esse ano, pelo que a senhora disse, com o ensino de artes, né? Porque aí se torna-se um campo muito frutífero para as mais diversas possibilidades de atuação, como as artes visuais, como o teatro, a música, a dança, e os alunos tendem a gostar muito dessas atividades por serem atividades mais lúdicas, né? Então, consequentemente, os alunos eles absorvem de uma forma não como a gente pensa na academia e tudo mais, mas eles absorvem esse conhecimento, no caso das aves, a observação pelas aves urbanas. E uma coisa que a senhora me disse que eu achei muito importante e interessante, que foi levar esses alunos para dentro de outros espaços que não fossem, né, os espaços escolares, como a questão das praças, levá-los ao FTM para que eles pudessem conhecer a universidade. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, no sentido de levar a comunidade, no caso de Turama, né, as possibilidades que a UFTM proporciona dessa relação
para com a sociedade. Então essa é a função básica da extensão, essa comunicação com a comunidade, mas eu acho que esse projeto ele é muito acertado pela faixa etária e pelas múltiplas possibilidades de trabalho, porque, pelo que a senhora disse, em outros anos eram associadas a outras disciplinas, e nesse ano foi associada à disciplina de artes que tem toda uma roupagem diferente devido às questões da expressão artística e também desse movimento da ludicidade com os alunos que faz com que eles aprendam com uma maior facilidade. Então, as minhas observações é no quesito de parabenizar pelo projeto, espero que ele continue a ser desenvolvido, porque é necessário que a educação ambiental ela se estabeleça com bases mais fortes dentro da educação básica, né? Porque muitas vezes a gente vê ela como um tema transversal, mas ela não é tão abordada na sala de aula. Então, acho que a gente tem que fortalecer essas bases da educação ambiental para nós construirmos cidadãos mais conscientes do mundo em que vivem. Então, eu agradeço e parabenizo pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Luciano, por favor. Eu também gostaria de elogiar a professora Inês, né, pelo trabalho realizado. E eu gostaria de perguntar para ela, né, nesses quase 9 anos, né, de pesquisa nessa linha, né, começou em 2015, conforme você mencionou. De lá para cá, você já deve ter vencido muitos desafios, né? Por exemplo, para fazer o translado dessas crianças, você teve alguma parceria além da UFTM ou não? Então, esse projeto, né, ele existe desde 2015, ele nasceu dentro de um outro projeto que eu tenho, que é de educação científica e divulgação da ciência, que é uma espécie de sementeira, né, onde nascem vários temas. Esse foi o primeiro tema e ele nasceu tão forte que ele virou um projeto próprio. E depois já desenvolvemos vários outros projetos dentro desse, ele chamava-se alfabetização científica. E atualmente ele chama educação científica. Dentro dele nascem vários outros temas científicos, né, a serem trabalhados. Quando o tema é muito assim, quando o tema ele tem uma aceitação, uma demanda da escola, ele vira um projeto próprio, que é o que aconteceu com o Diabes. Durante esses 8, 9 anos, muitas coisas aconteceram, inclusive a pandemia. E esse projeto, ele continuou durante a pandemia de forma remota. Os alunos ficavam observando aves nos ranchos, nos quintais das casas, e a gente socializava pela internet, no Google Meet. Fazia encontros semanais. E eles traziam fotos. Nessa época, ele era desenvolvido numa escola pública, o que facilitou, né, que os alunos têm computadores, mais facilidade, né, de celulares que eles levavam para o sítio. E foi tão assim, interessante, de forma online, que depois da pandemia, um grupo quis continuar de uma escola particular no WhatsApp. Ele aconteceu todo pelo WhatsApp. Foi muito legal. E os alunos não queriam parar, ele durou o ano inteiro pelo WhatsApp. Bom, agora nesse projeto especificamente que eu apresentei, que é do ano passado, foi com a parceria de uma escola municipal, e nós fomos para lá a convite de uma professora, porque o projeto agora, ele vai a convite, assim, onde alguém chama que ele vai. A gente não vai oferecer o projeto mais não, porque assim dá mais certo, porque os professores se envolvem mais, ao momento que eles estão querendo o projeto, né? Então, está aqui do meu lado a professora Mônica, e ela participou o tempo todo, né? Vou ver se parece um pouquinho. A Mônica vai contar para nós, então, como que foi essa parte dessa logística de conseguir levar as crianças, a parte financeira de contratação de ônibus, né, professora? Bom dia. Então,
no caso, né, eu representando a escola da Alva Garrido, a própria escola, né, pleiteou junto à prefeitura municipal e eles cederam o ônibus para os meninos estarem deslocando. Então, assim, a gente tem muito apoio nesse sentido e eles puderam vir a campo, né, e também visitar aqui o FTM. Sempre, assim, quando é requisitado, a prefeitura, né, disponibiliza transporte. Foi assim que aconteceu. Muito obrigado. Eu até deixei de fazer uma questão que você abordou, porque eu achei que ia ser, assim, talvez ia ser um limitante, né? Mas não foi, né? Que era o registro dos próprios alunos dessas aves, né? Com celulares, tudo, né? Talvez poderia criar um impasse, mas não, pelo contrário, né? E eles moram, talvez tem acesso a sítios, às vezes foi até mais rico, né? Na época da pandemia, a visualização dessas aves, né? Do que talvez no espaço aqui da UFTM, né? Muito interessante isso, é um paradigma, né? O que a gente pensa, às vezes funciona até melhor, né? Sim, de forma online, ele aconteceu melhor na escola particular, né? Os alunos têm computadores, têm celulares. Nas escolas públicas, essa parte foi muito complicada. Foi uma dificuldade mesmo, sabe? Inclusive, eu era coordenadora do PIBIT também na época. Foi muito difícil, né, durante a pandemia, toda a comunicação com os alunos, né, das escolas públicas. Perfeito. Escola pública. Não, eu agradeço a apresentação, foi muito boa, parabéns pelo trabalho, que vocês consigam divulgar cada vez mais, né, a UFTM, os seus trabalhos, isso é muito bom, né, os alunos já vão com a ideia de frequentar uma universidade futuramente, com essas visitas aqui, é um trabalho que às vezes vocês talvez nem percebam, mas já estão divulgando a UFTM para essa nova geração que vai vindo aí. Parabéns. Exatamente, inclusive a gente faz as contas, eles estão no 4º ano, né? Então tem 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, então daqui 8 anos eles já estarão aqui. É muito legal, assim, isso aí que a gente conversa com eles, sabe? Perfeito. Obrigado, professor Inês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Apresentando, de ter feito pela UFTM, de ter proporcionado um espaço e condições para o trabalho ser desenvolvido e pela oportunidade de apresentação. Perfeito, nós que agradecemos. Então, vamos continuar agora com as apresentações. Nós vamos seguir para a apresentação aplicação de gestão de riscos como garantia de qualidade das entregas no projeto Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação. O apresentador é o Kim Sangawa, Peçanha de Paula. Kim, por gentileza. Professora, eu vou pedir que a senhora, por gentileza... obrigado. Kim, pode colocar sua apresentação. Perfeito, eu só vou pedir uma desculpa, porque eu estou aqui na agência de inovação, minha internet está bem instável, se eu cair, aí a gente vê o que a gente faz. Mas aqui. Estão vendo? Sim? Tudo certo, perfeito. Pode iniciar. São 10h24. Perfeito. Bom dia a todos. Esse é um trabalho sobre aplicação de gestão de risco como garantia de qualidade nas entregas do projeto Voei. Eu sou o Kim Sangawa, o orientador desse projeto foi o professor Dr. Arnaldo Rosentini Júnior e o coautor foi o Frederico Prata Costa. Bom, o Voei, ele é um projeto de extensão, Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação, que ele foi feito para fomentar, obviamente, a inovação e empreendedorismo dentro das instituições de ensino superior. Ele é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a sede do Estado de Minas Gerais. O trabalho que a gente vai mencionar aqui são os métodos de gestão de riscos que a gente aplicou para as entregas do projeto, mais específico como a gente conseguiu utilizar isso para garantir a qualidade nas entregas.
Toda entrega, assim como todo projeto, ele é caracterizado por três coisas, três características, né? Escopo, custo e prazo. Então, o que difere uma entrega da outra são apenas essas três características. E garantir a qualidade de uma entrega é garantir que essas três sejam atendidas simultaneamente. As entregas do Voei para esse ano foram a criação de um novo programa de capacitação para Impulso, que é a incubadora de empresas da UFTM, o mapeamento de especialidades dos servidores e docentes da instituição, a divulgação do empreendedorismo na sociedade e a execução de um protótipo, ou seja, uma startup, na própria incubadora Impulso aqui da UFTM. A nossa intenção, nossa meta de objetivo, era que ao menos 70% das entregas fossem realizadas atendendo simultaneamente às três características. Os métodos que a gente utilizou para a gestão de risco foi o Early Stage Project Risk Profiling, perfilamento de risco de projeto em estágio inicial, que é uma metodologia qualitativa para a gente identificar o perfil dos riscos em estágio inicial do projeto. A identificação dos riscos foi feita por brainstorming, técnica Delphi e entrevistas. As categorizações dos riscos atenderam o critério PESTEL, que é político, econômico, social, tecnológico, legal e ambiental. O critério de risco que a gente utilizou foi o ALARP, que é o mais baixo possível desde que razoável. Então, a gente mantém os riscos o mais baixo possível desde que razoável, e ele classifica, essa metodologia, ela classifica os riscos pela gravidade ao impacto, aquelas três características que a gente abordou no começo. Como consequência desse ALARP, a gente vem com uma avaliação por QRV, que é Quantitative Risk Value. Ele é uma metodologia que gera uma nota quantitativa aos riscos por meio da inserção de dados qualitativos. Então, a gente ordena a classificação dos riscos de forma qualitativa, e o tratamento foi feito por planos de ações PDCA, que é Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Ação, que foi recomendado pela própria equipe de execução dos objetivos. O que a gente conseguiu com isso? Todo o processo de gestão ele foi feito com a participação e decisão dos participantes das equipes. Então, a gente conseguiu garantir que todos os colaboradores entendessem perfeitamente os critérios de qualidade estabelecidos, os impactos das discordâncias entre o programado e o real, e os métodos de mitigação e contenção para cada risco. Ou seja, a gente conseguiu garantir a qualidade da entrega fundamentando tudo numa visão holística do membro em relação às atividades e seu impacto no projeto em geral. Mas a gente vai falar isso um pouco mais na conclusão. Os dados numéricos e indicadores que a gente conseguiu trazer foram que nos 4 objetivos a gente conseguiu identificar 54 riscos, dos quais 30 foram necessários tratamentos. O ALARP ele promove tratamento proporcional, então se o risco não atinge um nível de gravidade mínimo, a gente simplesmente ignora ele, a gente não trata. Desses 30 que a gente tratou, apenas 3 vieram a de fato se consolidar, mas a gente conseguiu conter e controlar eles de maneira a não causar um efeito extenso aquelas 3 características. Então, a nossa meta era 70% e a gente conseguiu realizar 95% atendendo aquelas 3 características simultaneamente. E qual foi a conclusão? A gente conseguiu fazer com que a gestão de risco atuasse simultaneamente como um mecanismo de gestão de qualidade, porque a gente conseguiu promover o entendimento do contexto, ação e resultados nos membros. Isso promoveu uma visão holística do projeto e um entendimento detalhado dos critérios de entrega. Então, a gestão de risco, ela não é a causa da gestão de qualidade, mas ela veio como consequência da gente conseguir promover um melhor fluxo, critério e monitoramento de trabalho. Então, a gestão de qualidade ela vem como consequência, de fato, do melhor entendimento e engajamento dos membros dos critérios que a gente determinou, e pela participação deles direto no processo, a gente conseguiu garantir também o engajamento. Meus 5 minutos acabaram, foi esse o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Kim. Parabéns pelo trabalho. Vou passar a palavra agora ao professor Alex. Professor Alex, por gentileza. Vocês me escutam? Tudo certinho? Positivo. Kim, bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Olha, quero parabenizar o seu trabalho. Acho que é muito importante a gente pensar essa questão do empreendedorismo e da inovação, somente nos tempos atuais, né? Pensar essa questão da inovação acaba sendo quase como fosse um outro pilar da universidade, né? Além da pesquisa, do ensino, da extensão, mas também da inovação, né? A internacionalização, e aí por aí a gente vai levando.
Então eu quero parabenizar você e o professor Arnaldo, que está aqui presente também, né, pelo ótimo trabalho desenvolvido. E eu gostaria de saber uma coisa, que você disse que vocês fizeram diversas ações, como capacitação através da incubadora, protótipos, é questão de capacitação dentro da universidade. Aí eu gostaria de que você explicasse um pouquinho o que seria esse projeto de capacitação dentro da universidade, para os servidores docentes, para os servidores técnicos, o que vocês pensaram nesse sentido? Perfeito. Eu acho que quem vai conseguir te responder melhor vai ser o Mikael, Ah, porque ele vai abordar o projeto de forma mais ampla, mas eu vou te dar uma tá. resposta satisfatória. Tá. A gente, aqui dentro da incubadora de empresas, a gente tem, dentro da agência de inovação da UFTM, a gente tem uma incubadora de empresas. Então, se você tiver uma ideia mais inovadora, você quer abrir um empreendimento, quer verificar a viabilidade desse negócio, você pode vir aqui, e a gente vai te receber, a gente vai avaliar a sua ideia, e uma vez ela validada, a gente vai capacitar você em todos os âmbitos necessários para você conseguir fazer a sua primeira venda. Entendeu? Então, Entendi. a gente aborda 3 módulos, que é a inicialização, prototipação e venda. Então, dentro da inicialização, a gente valida a ideia, faz o mapeamento da clientela, a gente capacita todo o bonitinho. Na prototipação, a gente auxilia a desenvolver o produto em si, até caminhar para as capacitações de venda, marketing e pitch, né? Então, essa é a caminhada. A gente conseguiu trabalhar incrementando um pouco mais o conteúdo, a gente conseguiu colocar gestão de risco, a gente conseguiu colocar análise de custeio dentro da trilha, e a gente conseguiu também colocar conteúdos adicionais como entrevistas com executivos, para que você pudesse verificar como isso acontece lá na frente e as ideias deles mais pontualmente. Entendi. Não, achei muito interessante. E esse podemos dizer que esse é um serviço que é prestado pelo grupo, né? E ele é aberto a toda a comunidade. Por Toda exemplo, a se uma pessoa de comunidade. fora que não seja aluno da universidade pode ir na incubadora que vocês atendem e fazem esse trabalho. Perfeitamente. Tá muito bom. Não, então, parabéns pela empreitada, que não é fácil, mas eu acho que é muito importante isso, né? E para essa questão da própria qualificação, porque hoje o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, então acho que essas ferramentas contribuem muito para o sucesso desses empreendimentos, dessa parte da inovação. Então, eu parabenizo muito a você, Kim, pela apresentação, isso foi muito tranquilo, isso é muito bom, né? E parabenizo também ao professor Arnaldo, que está aqui presente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Alex. Professor Luciano, por gentileza. Eu também queria elogiar a apresentação do Kim, foi muito boa. Obrigado, professor. É aluno da mecânica, né? Uhum. A gente fica orgulhoso aí, né, do trabalho que vocês estão desenvolvendo. E eu fiquei com muita vontade de saber qual que é o principal risco nessa qualidade das entregas aí. A gente pode falar, porque como foram 4 objetivos diferentes, a gente classificou os riscos pelos objetivos. Eu vou citar 2 que eu acho que mais me tiraram o sono assim, durante a execução. O primeiro foi relacionado à execução do protótipo na incubadora. Então, o que a gente teve foi um grupo de alunos que criou, de fato, uma empresa do começo até a venda. Eles estão terminando agora a incubação. E o nosso maior medo era que, por algum motivo, como era uma empresa de tecnologia, se as pessoas responsáveis pelaquela tecnologia específica saíssem do projeto, o projeto morria. Porque só aquela pessoa sabia realizar aquela tarefa. Então, a gente começou a listar possíveis outras pessoas para suprir a falta delas. Então, mas assim, não é a mesma coisa, ia ter que voltar muito atrás no projeto para atualizar a pessoa pegar, de fato, o ritmo e continuar a partir daquele ponto. Então, esse foi um dos riscos mais, assim, mais graves, e, de fato, ele não veio a acontecer, graças a Deus. E o segundo foi
quanto ao mapeamento dos servidores e docentes, da especialidade deles. A gente gostaria de ter um banco de dados com os servidores e as suas especializações para poder auxiliar durante a trilha. E o que a gente tinha mais receio, e esse de fato veio a acontecer, é que a gente não conseguisse estabelecer uma linha de comunicação eficiente. Então, manda, não chega, ou a pessoa não consegue ver, ou não responde. Então, a gente teve esse medo e, de fato, aconteceu. E o que a gente abordou nos métodos de mitigação e contenção era que a gente abordasse uma abordagem dos docentes e servidores de forma indireta. Então, chama alguém que conhece, chama alguém que está tendo aula, chama alguém que trabalha com, para a gente conseguir pivotear esse primeiro contato e chegar diretamente no servidor. Então, a gente acabou tendo que fazer isso de fato, e foi um dos 3 riscos que eu mencionei que de fato aconteceram. O primeiro que você citou, meu orientador de mestrado sempre falava, né? Vamos fazer o startup, né? O passo a passo de todas a metodologia, né? Para que na hora que faltar o Geraldino, a máquina de eletroerosão ela vai ser operada, né? Porque tinha muito Exato. botão lá, então ele mandava fazer uma listagem, né? Então essa é a grande problemática, né, de muitas empresas, né? Não tem um procedimento padrão. Parabéns aí pela excelente palestra, também elogiar o professor Arnaldo, né, pelo tema aí relevante, que está oportunizando aí para os nossos alunos aí de diversas engenharias poder participar. Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano. Obrigado, Kim. Parabéns pelo trabalho. Vamos continuar, então, com as nossas apresentações. A próxima apresentação agora é a produção cultural em uma IFES. A apresentadora é a Laura Helena Silva. Laura, por gentileza, fique à vontade. Nós não estamos te ouvindo, viu, Laura? Se você está tentando falar. Continuamos sem ouvir. Se você nos permitir, a gente pode passar para a próxima apresentação enquanto você soluciona os problemas técnicos. Obrigado, Laura. Então, vamos continuar. A próxima apresentação é o Nicolas Antônio Tavares. Nicolas, você está presente? Sim. Podemos apresentar? Bom dia. Bom dia. O Nicolas é o curso de formação continuada em robótica educacional e implementação teórica. Nicolas, assim que você projetar, você pode iniciar e a gente faz o cálculo do tempo, ok? Ok. Todos conseguiram me ouvir aí? Tranquilo? Sim, 10h39, Nicolas, agora. Beleza. Bom, o curso de formação continuada em robótica educacional e implementação teórica teve como autor Nicolas Antônio Tavares, que sou eu, e o professor orientador Marcos Dionísio Moreira. Bom, com a introdução do novo ensino médio, né, que estabeleceu algumas mudanças em relação à formação dos estudantes e a flexibilização das ofertas das disciplinas eletivas, em Uberaba, 14 escolas estaduais receberam kits de robótica para ter aulas de tecnologia e inovação, de introdução à robótica, né? Esses professores, muitas das vezes, não tinham nenhuma formação na área de robótica ou programação para lecionar essas aulas, né, eletivas, quais foram obrigatórias nesse período do novo ensino médio, né? E esse foi o problema que foi encontrado, né? E muitos professores davam aula de geografia, de história, educação física, matemática, e nenhum deles tinha formação na área técnica, né, em robótica, para dar essas disciplinas eletivas do novo ensino médio, né? Para isso, a gente elaborou um curso, construção de um curso através da robótica, né,
utilizando as placas open source do Arduino e com os softwares Tinkercad e Scratch. Esses softwares Tinkercad e Scratch, eles têm uma linguagem um pouco mais simplificada para as pessoas terem o primeiro contato com a linguagem de programação em si. O Scratch, uma linguagem do MIT, ele tem uma linguagem em blocos, onde que a pessoa vai realmente montando um quebra-cabeça e vai resolvendo o problema dela. Vai, no caso, uma animação do lado vai acontecendo, com um gatinho, algum personagem que ela conseguir fazer ali, ela consegue movimentar e montar tipo uma historinha ou um jogo, inclusive. E essa linguagem ela é transportada em blocos para o texto, que é a linguagem propriamente dita, né? E o Tinkercad é uma linguagem um pouco mais eletrônica, vamos dizer assim, que envolve o Arduino em si, que é essa foto que vocês estão vendo do lado, com o protoboard, os LEDs acendendo, né? E também tem uma linguagem em bloco. Então, qual foi a metodologia? Começar com a linguagem do Scratch, que é a linguagem do MIT, é uma linguagem um pouco mais... tem uma animação um pouco mais fácil de ser passada. Depois, posteriormente, foi passado para o Tinkercad, com a linguagem de blocos mesmo do Tinkercad, com a utilização do Arduino, mais as das ferramentas que eles iam utilizar mesmo. Posteriormente, o código propriamente dito, né? Foram desenvolvidos buscar primeiras experiências do contato em linguagem de programação, né, mais lúdicas e leves, né? Posteriormente, o mesmo tipo de linguagem de blocos foi utilizado na plataforma Tinkercad para controle e simulação do Arduino de diversos dispositivos eletrônicos. Além dos softwares, foi confeccionada a apresentação de slides demonstrando a utilização das plataformas e a execução dos códigos através de GIFs, né? Que é exatamente essas animações que o Scratch faz também, né? As aulas ocorreram em uma escola estadual de Uberaba durante 4 dias, 3 horas por dia, e contaram com a participação de 10 professores. As aulas dos cursos de formação continuada ocorreram de acordo com o planejamento, e a interação dos professores com o conteúdo ministrado contou com a supervisão e monitoramento de extensionistas, possibilitando uma verdadeira troca de experiência, provocando a reflexão sobre a importância do ensino de robótica adaptado às ferramentas das plataformas ao cotidiano das salas de aulas. E aqui a foto da gente mexendo lá no laboratório da escola, né, que foi escolhida, com os kits, nosso professor Marcos Dionísio, com os kits, né, que foram adquiridos pela escola através do governo, né, e estavam parados, porque não tinha ninguém para lecionar essas matérias. E a gente foi lá e lecionou para os professores, para eles poderem ensinar nas salas de aulas com os alunos, né. E basicamente é isso. Obrigado, Nicolas. Parabéns pela apresentação. Vamos então às arguições. Professor Alex, por gentileza. Oi, Nicolas, tudo bem com você? Tudo jóia? Bem, Parabéns pela apresentação sua e do professor Marcos. Acho que a robótica, como você bem disse, a questão do novo ensino médio, ela trouxe mudanças, né? Como também está tendo algumas outras mudanças para quem está acompanhando esse cenário educacional. Se eu não me engano, ontem saiu uma notícia de algumas mudanças já no novo ensino médio. E muitas vezes os professores, eles não têm essa formação necessária para trabalhar essas questões mais voltadas à tecnologia. Esse projeto que vocês desenvolveram, eu acho que vai muito a favor dessa questão dessa capacitação, dessa formação continuada para os professores que já atuam na educação básica, e que eu acho que faz parte do processo e da função da universidade, de promover não só a formação inicial dos professores nos cursos de licenciatura, mas também a formação continuada, principalmente agora nessas novas demandas do processo de ensino-aprendizagem, que envolve essa questão do contato com a tecnologia. E então eu achei muito válida a proposta, de vocês, orientados pelo professor Marcos Dionísio, a qual parabenizo. E eu tenho algumas questões que eu pensei, por exemplo, se vocês tiveram algum feedback desses professores que fizeram esse curso, porque uma das questões era a questão da adesão, que você já disse que foram nessa primeira edição, que foram 10 professores. Mas aí eu passo para a próxima. Por exemplo, se vocês receberam algum feedback de algum professor falando da aplicabilidade desse curso na sala de aula, nas aulas deles que eles tinham que dar sobre robótica e tudo mais?
E se vocês têm a perspectiva, de novas edições desse curso, através de parcerias com a superintendência, ou então de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, ou até mesmo se existe alguma proposta que eu acho que seria talvez interessante, de até mesmo talvez montar um curso de especialização voltado aos professores que estão atuando na educação básica e que atuam dentro dessas disciplinas de questões voltadas à tecnologia e tudo mais. Então, acho que seriam mais essas questões, porque eu acho que é muito importante a gente levar esses novos conhecimentos e que grande parte das vezes, eu por ser licenciado mesmo, não tive essas experiências com a tecnologia, o que é cobrado hoje que a gente muitas vezes tem, principalmente com a pandemia e tudo mais, né? Então essas ficam aos meus questionamentos, assim, não é um questionamento, mas é umas dúvidas minhas mesmo. E parabenizar novamente pelo trabalho desenvolvido, tanto por vocês, alunos, quanto pelo professor Marcos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Por gentileza, professor Luciano. Rapidinho, só posso falar sobre o feedback para ele, responder o feedback? Fica à vontade, Nico. Em relação ao feedback que o professor tinha comentado, né? O nosso principal feedback, na minha visão, que foi a implementação do aprendizado desses alunos, dos professores, desculpa, né? Para os alunos. Eles fizeram um trabalho para a Feira de Ciência, que foi inclusive semana passada. E o trabalho teve o trabalho deles numa sala específica, que foi o trabalho de robótica, o ensino de robótica, que os próprios professores aprenderam através desse curso continuado, né? Então, eles já aprenderam e aplicaram para os alunos, com a ajuda também da gente que foi extensionista, a gente ajudou eles lá a aplicar isso com os alunos, né? E, posteriormente, colheu os frutos, né? Que foi a Feira de Ciência da semana passada. Não, ótimo, gostei muito. Parabéns. O professor Marcos também quer dar uma palavra? Professor, não, só enfatizando algumas coisas. Por exemplo, o público nosso, que foram esses professores, eram historiadores, professores de letras, educadores físicos, professores de ciências biológicas. E só tinha uma professora de física e ela também não tinha conhecimento de programação. Então, o que a gente percebe nessas propostas do governo, que muitas vezes são propostas interessantes, mas a coisa vem de cima para baixo sem a devida preparação. E, inclusive, na ocasião que eu comecei a fazer o levantamento dessa falta de formação dos professores, eu entrei em contato com a Secretaria de Educação de Minas Gerais justamente para propor algo mais amplo. E a resposta que eu obtive da secretaria é que eles já tinham cursos na plataforma educacional deles e que esses cursos eram suficientes para que os professores pudessem aprender a programar, a trabalhar com Arduino dentro da plataforma. E que a gente sabe que não é uma realidade, não é possível alguém que não tenha o menor conhecimento da parte de programação, de repente, só assistindo vídeos curtos lá dentro da plataforma, aprender minimamente a manusear esses equipamentos, porque precisa ter uma visão eletrônica também, tem que ter cuidado o que pode ser ligado e o que não pode ser ligado na placa para não sobrecarregar. A placa tem muitas questões, muitos detalhes importantes, e a gente buscou passar um panorama para esses professores, para motivá-los, inclusive, dando material alternativo, mostrando sites, canais de YouTube que eles poderiam buscar um aprofundamento. Tá, então, a gente, respondendo algumas perguntas do Alex, né, a gente fez em apenas uma escola. A ideia é que a gente tente estender essa formação para outras escolas que também têm a disciplina de robótica educacional. Então, eu já entrei, inclusive, em contato com outras duas escolas que também têm o PIBID, para que a gente possa fazer esse meio de campo, talvez para o ano que vem, inclusive integrar os PIBIDianos da área de física na proposta também.
Essa que é uma das ideias. E tentar ampliar isso, pelo menos aqui em Uberaba e região, já que a Secretaria Estadual ela barrou um curso mais amplo nesse sentido e buscando talvez tentar atender via EAD todo o estado como um todo. Mas assim, a gente percebe que é um gargalo muito grande, porque os professores em si, eles apresentaram uma dificuldade de realmente aprender esses conteúdos, por isso que a gente iniciou com a programação em bloco, que é basicamente encaixar bloquinhos para que, no final das contas, a programação em linha seja gerada a partir desses blocos. Então, isso foi bastante eficiente, mas realmente agora é a prática diária desses professores, né? Então, a ideia é que a gente mantenha o contato com essa escola e com outras escolas para que a gente possa aprofundar mais esses conteúdos também no ano que vem. Obrigado. Obrigado, professor. Eu acho perdão, pode falar. Eu acho que é isso mesmo que o Marcos disse, porque ele falou, por exemplo, professores das áreas, por exemplo, eu sou da área da história e eu não tenho essa expertise com a questão da robótica. Então, se eu, por exemplo, se eu estivesse no caso da sala de aula, eu teria que fazer esse curso com uma rapidez exorbitante. E o ponto triste é de ver a própria Secretaria de Estado da Educação de Minas barrar esses empreendimentos que deveriam contribuir com a comunidade, mas eles são os primeiros a fazer esse passo contra, digamos assim, né, querendo julgar a questão do EAD e tudo mais. Porque realmente a gente sabe que existem questões que devem ser abordadas de forma minuciosa, de uma forma até presencial mesmo, para a gente tirar as dúvidas e tudo mais. Mas de qualquer forma, eu parabenizo, acho que é uma iniciativa louvável, eu espero que isso continue nos próximos anos, né, devido a essa questão do novo ensino médio, e que surtam novos frutos e novas perspectivas. Parabéns. Professor Luciano, suas considerações, por favor. Eu gostaria de parabenizar, né, o Nicolas pela boa apresentação, a iniciativa do professor Marcos, né, Dionísio. Me refresca a memória, esse é um kit que o Estado recebeu e estava assim, tipo meio que obsoleto. E como que foi detectado, né, essa oportunidade e vocês encaixarem no projeto? Foi muito bom isso aí. Então, o histórico foi bem interessante. Eu tinha um professor recém-formado em física nessa escola e ele estava dando aula de matemática. Ele entrou em contato comigo e falou assim, professor, a gente tem 57 placas de Arduino e com alguns outros elementos extras parado aqui na escola. E aí eu fui sondar essa informação, fui lá na escola, fiz reuniões com a escola, e aí fui perceber, enviei um e-mail para a Superintendência Regional de Ensino para tentar descobrir quantas escolas daqui de Uberaba estavam nessa situação, e aí eu fui informado que 14 escolas já tinham adquirido ou estavam adquirindo esses kits de robótica. E aí, entrando em contato com as escolas, eu percebi essa realidade, que a disciplina acaba que estava servindo para que os professores completassem carga horária. O professor de ciências biológicas não conseguiu completar suas 20 horas, vamos colocar ele aqui nessa disciplina de tecnologia e inovação, porque ele completa as 20 horas dele. Então, o sentido estava muito mais em completar carga horária de professor do que necessariamente para contribuir com a formação dos estudantes. E aí eu entrei em contato com várias escolas e realmente essa escola foi a que abriu mais rapidamente as portas para a gente e que aí a gente resolveu fazer esse curso bastante introdutório mesmo, e agora já pensando olhando para as deficiências do curso desse ano, a gente melhorá-lo, e também pensando no módulo 2, em construções de experimentos voltados para matemática, para física, e de repente outras áreas de conhecimento. Inclusive, assim, o Arduino ele é bastante interessante no sentido de que ele tem várias funcionalidades de fato. Por exemplo, eu tenho um outro projeto que eu apliquei há 2 anos numa escola da construção de uma estação meteorológica.
Então, dá para fazer muita coisa, muitos conteúdos interdisciplinares dá para ser trabalhado com o Arduino e os componentes eletrônicos, sensores que podem ser conectados a eles. Então, realmente tem um potencial bastante interessante. E eu gostaria de deixar claro, não sei se o professor conhece, o professor Vinícius Abrão, né, da Engenharia Mecânica, ele está com um projeto de extensão também, né, na área de robótica. Aí vocês podem, às vezes, até fazer uma parceria junto aí. Mas... Então, inclusive, eu já conversei com o Vinícius. A gente sentou, conversou, e o Vinícius ele está um pouco focado mais em cursos de robótica para alunos do fundamental. E o nosso está mais voltado para professores. A ideia é que no ano que vem a gente consiga realmente integrar melhor esses dois projetos para ter um potencial ainda maior de uso do Arduino nas escolas. Ok. Parabéns. Bom, obrigado aí, professor Marcos, obrigado, Nicolas, parabéns pelo trabalho. Vamos continuar, então, com as nossas apresentações. Eu gostaria de voltar a Laura. Laura, você tá tudo certo agora? Você acha que pode ser agora a apresentação? Dá para me ouvir? Sim, agora estamos ouvindo. Perfeito. Quando você projetar, iniciar, a gente calcula o horário, tá? Obrigada. Bom, então, meu nome é Laura, bom dia a todos, e eu vou apresentar o trabalho que se chama A Produção Cultural em uma Instituição Federal de Ensino Superior. Ele teve como orientadora do projeto a Sandra e como coautora a Samira, e a agência de fomento é a Proext. Então, as instituições de ensino superior no Brasil, como a gente sabe, elas se baseiam em 3 objetivos principais, que é ensino, pesquisa e extensão. Mas, ao decorrer dos anos, a dimensão cultural da universidade, ela deixou de ser priorizada em prol do privilégio do conteúdo utilitário e produtivista de ciências tradicionais. Ao herdar de países colonialistas o modelo de universidade, somando-se ao vislumbre de uma globalização norte-americana, a universidade não é mais vista como produtora da cultura nacional. Mas, enquanto comunidade acadêmica, nós temos que considerar que o fomento à cultura em espaços institucionais, ele representa o reconhecimento dos valores de uso desses espaços, bem como a valorização das culturas populares do nosso país. E é imprescindível que nós estejamos compromissados com o reconhecimento do Brasil enquanto um país rico, que é capaz de desenvolver formas emancipatórias de viver, a partir da produção de conhecimento científico próprio do nosso país e principalmente o cultural. Então, nesse sentido, o objetivo das atividades do Centro Cultural em 2023 foi proporcionar encontros entre a comunidade interna e externa da UFTM, em espaços de expressão da subjetividade, de modo a sensibilizar as pessoas a respeito da importância do fomento à cultura. Então, esse ano, o Centro Cultural da Universidade Federal do Triângulo Mineiro produziu e participou de atividades culturais, como exposições de artes, calouradas, batalhas de rima, Semana do Orgulho LGBTQIAP+, que foram 2 dentro da nossa universidade, visita a museus, lançamento de livros, arraiá, Fórum de Cultura Regional, entre outras atividades. Como resultado, a gente viu que o Centro Cultural da UFTM produziu e participou de atividades que valorizaram as mais diversas expressões das culturas brasileiras, dentro e fora da universidade. E as atividades possibilitaram reflexões críticas sobre as vivências culturais da UFTM, a membros da equipe do Centro Cultural e também a comunidade em geral. E aqui a gente tem uma foto do Colorindo a UFTM, onde a gente produziu uma oficina de mandalas e fez essa exposição de artes dos silenciados. Como resultado e discussão,
A existência de bolsa de produção cultural proveniente da Proext indica que na UFTM a cultura deve ser considerada essencial para a inserção e permanência de discentes, docentes e também servidores, porque funciona como um atrativo para essa comunidade conviver e permanecer na universidade. E o incentivo às manifestações culturais, ele favorece o protagonismo da comunidade na produção da sua própria história. Então, a gente pode concluir que nós devemos lutar pela promoção de cultura a partir do entendimento da sua indissociabilidade com a saúde, porque é na dimensão cultural que se desenvolvem as políticas de subjetivação que moldam a nossa sociedade e transformam os sujeitos cotidianamente. E dessa forma, nós podemos, através da produção cultural, promover a transformação social de forma coletiva, sempre que ela for refletida criticamente e transformada em favor da emancipação popular. Aqui tem as referências e uma foto de um evento que a gente fez. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Professor Alex, por gentileza. Vocês me escutam? Certinho? Então, oi Laura, tudo bem? Oi Samira, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo a Samira, se ela puder abrir um pouquinho a câmera dela depois para dar um oi para ela, né? Quero parabenizar todo o trabalho que vocês fazem no Centro Cultural. Laura, você tá com bolsa no Centro Cultural? Isso, eu entrei pelo UFTM Cultural e foi de abril a novembro, por aí, março a novembro. Não, isso é muito bom, porque a gente vê a necessidade da existência, né, a necessidade dessa existência de ações culturais dentro no âmbito da UFTM e também fora, né, porque é através da cultura que a gente tem a perspectiva da formação humana, dessa formação crítica e também da questão da sensibilidade, né, porque é a arte que toma esse papel dentro do humano para essa formação crítica, né? Então, através dessas múltiplas formas dessa manifestação das artes, da cultura, é que a gente vai ter cidadãos conscientes do espaço onde ele vive e em busca de melhores condições. Então, o trabalho do Centro Cultural, até trabalhei já com eles na questão principalmente da calourada, da última calourada do IELAX, foi de fundamental importância para que a gente pudesse levar para a comunidade, tanto da UFTM, mas também para a comunidade externa, eventos e proposições de artes que contribuem para essa formação humana. Então, achei o projeto fundamental. Eu espero que ele continue, né? Acredito que ele vai continuar e tudo mais. E parabenizo muito pelo trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural, no papel da Samira, do Alexandre e também de outras pessoas que estão lá no Centro Cultural. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho desenvolvido e espero que continue também rendendo novos frutos e novas parcerias. Obrigado. Obrigado, professor. Por gentileza, professor Luciano. Parabéns, Laura, pela apresentação, bem serena, né? E eu pergunto para a Laura, né, se ela teve parceria externa e quais seriam as vivências críticas, né, para promover culturalmente, né, essa ideia para outros cursos, né? Bom dia, professor. Obrigada pelas perguntas. A primeira pergunta é se a gente teve parcerias, né? E eu entrei no Centro Cultural por esse projeto, né? Essa oportunidade de bolsa. Então, as atividades foram feitas centralizadas lá. E o Centro Cultural tem diversas parcerias na cidade, né? Buscando promover esse intercâmbio cultural. Então, mais atualmente tem o conservatório, que faz ensaios, faz apresentações dentro da universidade. A gente também teve parceria com a cena do hip hop aqui da cidade
para fazer as batalhas de rima, entre outras parcerias, assim, que a gente foi pegando de acordo com a temática do evento que a gente estava querendo produzir ou participar. A outra pergunta foi sobre as críticas. Você pode repetir ela, por favor? Qual que seria uma vivência crítica dentro da UFTM, né? E se esse trabalho que você faz teve adesão de outros cursos? Ótimo. Eu sou estudante de psicologia, né? E então, por essa vivência, eu me porto de maneira crítica dentro da universidade, pensando, e sempre me incomodou a forma como a gente não via a arte sendo fomentada, né, dentro da universidade, todo esse ambiente branco, despido de personalidade, assim. Então, entrando no Centro Cultural, a gente pôde pensar em quanto a arte pode mudar a vida das pessoas que passam ali, e sobre a adesão. Foi uma forma de trazer as pessoas que estão cotidianamente passando na UFTM para ver esse lado cultural, né? Então, na última foto que eu coloquei nas referências, a gente tem pessoas de diversos cursos da UFTM, também servidores, comunidade externa, que foram participar de uma atividade que a gente propôs lá no centro educacional, e era algo que transpassava essa divisão entre cursos, entre discentes e docentes, servidores. O ambiente cultural da universidade é um que a gente pode se encontrar e se reconhecer de outras formas que não só dentro dessas caixinhas, né, que a instituição coloca para a gente. Então, foi muito bom perceber isso, e apesar de todas as contrapartidas, né, de não querer que a cultura apareça demais, que as pessoas se mostrem demais, a gente teve uma adesão muito grande do público mesmo, que estava precisando desses espaços de expressão. E externa ao UFTM, né? Também. Ainda eu acho que nessa cidade é difícil falar para as pessoas, para a comunidade no geral, que a UFTM é um espaço público, um espaço aberto, né? Mas conforme a gente foi fazendo mais eventos, trazendo outras pessoas para se apresentar dentro da UFTM, a gente pôde mostrar que a cultura ela não se esbarra nesses muros, né, da UFTM. Então, ela pode tanto sair quanto entrar, e era isso que a gente tentou fazer ao longo do ano. Parabéns, Laura, viu, pelo seu trabalho, esforço aí. É difícil, né? Fazer uma coisa assim de abrangência, como vocês estão fazendo, exige muito esforço mesmo, né? Parabéns aí. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigado, Laura. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Vamos, então, continuar agora com as apresentações. Nossa próxima apresentação é o Michael Gunter Danella Silva, impulsionando a inovação e empreendedorismo para a universidade, caso prático através do projeto Voei na UFTM. Michael, você está presente? Bom dia, estou sim. Bom dia. Fique à vontade, Michael. Quando você iniciar a apresentação, a gente registra a hora que iniciou. Certinho. Então, primeiramente, bom dia. Eu vou estar falando sobre o projeto Voei, que eu sou o apresentador. O orientador é o professor Dr. Arnaldo, e os coautores são toda a equipe Voei. E fazendo uma breve introdução do que a gente já fez, que as instituições de hoje em dia cada vez mais buscam maneiras e formas eficazes de impulsionar o futuro e tal, e dessa forma, uma dessas formas é a exploração de abordagens inovadoras, no intuito de reduzir o distanciamento entre as demandas do mercado de trabalho e o ambiente acadêmico. E o Voei veio certamente para isso, com o objetivo de fazer da inovação e do empreendedorismo
uma parte integral da vida universitária por meio de capacitações, workshops, palestras, hackathons e a criação de protótipos e trilhas de capacitação. E para estar cumprindo com todos esses nossos objetivos, a gente contou com professores e mentores com doutorado em áreas como matemática e engenharia. A gente propôs workshops e palestras, e a gente usa do nosso Instagram, o Instagram do Voei mesmo, para alcançar ainda mais pessoas, fazendo toda a divulgação de eventos relacionados à inovação e empreendedorismo, do que a gente já promoveu e tal, dicas. E também inserimos alguns projetos na incubadora da universidade, a Impulso, que a gente tem certeza que vai ser crucial para o nosso sucesso. E também a gente conta com a formação de uma equipe, que vai dar apoio às empresas incubadas, que vai ser composta por professores e membros da própria universidade. E também a gente, por fim, a gente acha que é importante a gente estar integrado com outras equipes, que essa da foto, por exemplo, é o Voei Uniub, e que a gente também já propôs a integração com o Grupo GIS, que é o Grupo Inteligência Setorial e o Parque Tecnológico de Uberaba. E aqui um pouco do que a gente já propôs, que lá no começo do Voei, a gente fez um trabalho de campo que se baseava em entrevistas envolvendo os stakeholders do Hospital de Clínicas da UFTM, e que isso permitiu que a gente identificasse uma variedade de oportunidades de melhorias e inovação. E com isso, a equipe do Voei ela organizou um hackathon, que foi um evento intensivo de brainstorming e programação, para propor essas soluções para a gente poder estar integrando dentro do HC. E o nosso primeiro foco foi desenvolver um algoritmo para melhorar o agendamento de pacientes. E com esse projeto, levou a gente no palco do Congresso de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, o HC-UFTM. E esse projeto nosso teve como título Otimização de escalas de enfermagem em serviços hospitalares, uma abordagem de algoritmos genéticos com vetores de pontos flutuantes. E esse título acabou concedendo a gente uma menção honrosa, e atrelado a isso a gente participou do Projeton, que foi um desafio tipo hackathon do evento, e a gente conquistou o 3º lugar. E, ademais, com todos esses feitos que a gente propôs, a gente conseguiu ser aprovado para seguir na fase de voo do projeto Voei, que é a fase que a gente se encontra atualmente, que a gente promoveu há alguns meses atrás um novo hackathon, integrado com o Grupo GIS e com o Parque Tecnológico, que teve o tema Tecnologias Inclusivas para a Terceira Idade. Atualmente estamos desenvolvendo uma trilha de capacitação em empreendedorismo e inovação para a comunidade acadêmica da UFTM. A gente está criando uma base de dados de especialistas para dar apoio a essa trilha, e estamos promovendo também o empreendedorismo na sociedade através de ações de marketing, participação em organização de eventos, principalmente hackathons, publicação de resultados, e estamos aplicando mecanismos de gestão de projeto e de análise de performance de equipe para garantir a excelência dos resultados pretendidos, que inclusive já foi um dos projetos relacionados hoje pelo Kim, hoje mais cedo. E estamos também oferecendo uma palestra para as pessoas da área da saúde sobre o tema empreendedorismo na área da saúde, que inclusive vai estar ocorrendo semana que vem. Então, para concluir, que aqui na equipe Voei do UFTM a gente sempre está constantemente trabalhando para inovar e melhorar o sentido empreendedor das pessoas, seja por meio da promoção da cultura empreendedoria, da identificação de desafios, consequentemente definição de metas e da criação de protótipos, a gente sempre está comprometido em fazer a diferença. Então é isso, obrigado. Obrigado, Micael. Parabéns pela apresentação. Vamos então iniciar as reflexões. Professor Alex, por gentileza, fala do estação. Micael, tudo bem com você? Joia? Joia. Quero parabenizar o seu trabalho, vai um pouquinho na mesma tendência do Kim, né, que fazem parte do mesmo projeto, né, então parabenizo pelo trabalho que você apresentou, também ao professor Arnaldo pelo desenvolvimento. Eu achei bem interessante a perspectiva dessas abordagens inovadoras que vocês propõem, as capacitações, essa questão de elevar a questão da inovação para a comunidade, dos projetos de incubadora, né? E dessa perspectiva também digamos assim, de uma força-tarefa
entre a UFTM, a Uniub, outros grupos, né, dentro da cidade, né, como você falou do Parque Tecnológico de Uberaba também, o que eu acho que é muito importante, não é só nós fazermos a nossa parte, mas a gente também somar forças para algo maior, né? Então vocês estão fazendo isso com uma maestria muito grande, e isso já surte resultados como essas premiações, as menções honrosas, a participação em eventos, publicações. Você falou uma coisa que eu fiquei muito interessado, é a questão relacionada à questão do HC. Você citou duas perspectivas de melhorias dentro do HC, que é a questão do agendamento de pacientes, as escalas da enfermagem, mas vocês perceberam outras possibilidades de melhorias dentro do HC que você possa, assim, só comentar, assim, conosco, assim, brevemente? E também o que vocês já pensaram sobre essas tecnologias inclusivas para a terceira idade, que você também mencionou? E também, eu fiquei muito interessado em saber sobre essa palestra que vocês vão fazer, acho que na semana que vem, sobre o empreendedorismo para a área da saúde. Então, se essa palestra é presencial, se ela é de forma remota, onde que a gente pode ter acesso, se ela for remota, né, em qual página, se vai ser pelo YouTube e tudo mais. De toda forma, eu acho que é uma pesquisa, é uma investigação, um projeto que ele já está rendendo frutos, né, como a gente pode ver, e que a tendência é sempre ir crescendo, crescendo mais. Então, eu parabenizo pela sua apresentação, você foi muito bem, muito tranquilo, isso é muito bom. Então, parabenizo a você pela apresentação, também pelo professor Arnaldo, pela condução do projeto. Parabéns. Obrigado, Alex. Bom dia. Bom dia. Então, eu vou estar falando sobre primeiro em relação ao HC, que foi... A gente fez toda uma questão de entrevistas com os stakeholders, pessoais que trabalham lá, fisioterapeutas, médicos, e a gente perguntou, né, que tipo, que dores que vocês sentem aqui, a gente quer entender o que vocês passam, o que vocês sofrem, que tipo de problema que vocês têm, e que a gente estava tentando promover algum tipo de solução, que inclusive a gente fez até um hackathon, que é mentorado pelos professores, o Leandro Cruvinel e o Arnaldo, que a gente fez toda uma base de pesquisa no software do Kaggle, eu acho, e que a gente conseguiu tentar resolver esses problemas, como eu já falei dois aí, que inclusive é da agenda, né, de pacientes, de escala de enfermeiros. Tinha outros também que foi da demanda de remédios, que muitas das vezes faltam, ou às vezes passa e passa do vencimento e tal, e a gente tentou selecionar esses, mas no começo a gente teve um problema, que foi que eles não disponibilizaram para a gente o banco de dados, que a gente não conseguiria ter todo o banco de dados ali para a gente estar poder analisando as coisas, mas foram muitas sentenças que a gente teve para poder estar resolvendo, inclusive o professor Arnaldo vai estar falando de alguns aí, e em relação ao HC foi isso, e você falou também sobre a sua segunda pergunta foi Foi sobre o sobre que as mesmo, questões das professora? tecnologias de inclusão da terceira idade, que você comentou também, que vocês estavam pensando sobre isso. E aí, o que vocês puderam tirar, ou de conclusões, ou de ideias para essas questões envolvendo a questão da terceira idade e tecnologias inclusivas? Sim, então a gente promoveu o evento com parceria, junto com o GISO Parque Tecnológico, e foram 2 dias de hackathon intensivos com o pessoal da UFTM mesmo que se cadastrou, e eles tiveram ali as ideias deles, propor as ideias aos professores que estavam ali, os professores analisaram, e teve também uma premiação que, acho que se eu não me engano, de R$7.000 para o ganhador, e foram muitas inovações que eles fizeram ali, algumas ideias. Talvez o professor Arnaldo vai poder falar melhor do que eu, que talvez ele estava ali na banca de avaliação deles. Acho que foi isso. Professor Arnaldo, você quer falar alguma coisa? Sim, só complementando, inicialmente um bom dia aí a todos, quase boa tarde já, né? A questão aí, Alex, das tecnologias, na verdade, a gente entrou muito mais na questão de incentivar
né, que ideias viessem a acontecer para essa linha aí da terceira idade. Tá? É por isso que a gente participou na organização do evento em si, do Hackagis, né, que foi um hackathon, conforme o Mikael bem colocou aí, em parceria com algumas outras instituições, como a Uniub, o Parque Tecnológico. E aí surgiram várias ideias, o foco principal era que o pessoal, os alunos, né, que participaram, eles desenvolvessem ideias, mas que fossem de fato, porque quem utilizaria esse mecanismo, essas inovações, seria o próprio idoso. Então, a gente teve o cuidado, né, que eles não colocassem questões ali que fosse, né, porque a gente sabe que o idoso tem muita dificuldade de manusear celular, de acessar algum tipo de rede. Então, as ideias vieram mais nesse sentido de contribuir, né, e também essa temática foi escolhida porque, por conta dos novos dados que a gente tem, né, por conta do número do pessoal da terceira idade tem aumentado cada vez mais, né, inclusive na França, por exemplo, esse número já ultrapassa o número de adolescentes ali por volta de 15 anos, então a gente teve o cuidado dessa temática por conta disso. E aí teve, no total, 10 propostas e 3 ganhadores, né? E aí, posteriormente, esses 3 ganhadores estão sendo incubados para dar execução, de fato, nas ideias que foram ganhadores. Então, o time Voei, né, o FTM, ele entrou mais na questão da organização, né, na proposição da temática, né, na interação com a sociedade para que esse evento viesse a ocorrer. Aí, em relação à palestra que vai ocorrer na semana que vem, já até coloquei aqui para o pessoal no chat o link da inscrição. O palestrante é o Lucas, ele está atualmente no Canadá, né, e ele tem atuado ele é enfermeiro, ele tem atuado nessa temática aí, e aí a gente entrou em contato com ele, né, um dos nossos membros do time entrou em contato com ele, querendo que fizesse esse evento, né, e que fosse divulgado aí. Vou até pedir para o pessoal colocar no canal de comunicação da UFTM, para dar amplicidade aí para o pessoal poder assisti-lo. Então vai ser dia 6 às 19 horas. E aí, só um último comentário. Atualmente são 56 times, né? O Voei acontece apenas em Minas Gerais e foram 56 projetos aprovados, então a gente tem 56 instituições de Minas Gerais participando desse projeto. Já é a segunda rodada que acontece. Então o FTM foi contemplado, né? Então são 6 bolsistas desse projeto, fomentados diretamente pela sede de Minas Gerais. E a ideia do projeto em si é que, de fato, os alunos participantes, a gente teve o Kim, teve o Mikael, tem mais 4 alunos, que eles vivenciem a questão do empreendedorismo. Mas a ideia não é, tipo assim, vou criar uma empresa, nada nesse sentido, mas a questão da ação ativa mesmo de resolver problemas da comunidade, né, de se incomodar com algo, né? Então, o objetivo principal do projeto é esse, e melhorar, obviamente, o ecossistema de empreendedorismo e inovação da própria instituição. Então, essa é a ideia do projeto. A gente está entrando já na fase de quase encerramento, né? A gente encerra esse projeto em fevereiro, e ele é contemplado com 4 fases, que remete justamente ao nome do projeto, que é Voei, né? Tem a fase de embarque, aí depois tem a fase de preparação, e a gente está no estágio de voo, e aí depois a gente encerra o projeto de fato. Não, muito bem, parabéns, achei muito interessante a proposta e principalmente acho que, como você bem disse, professor Arnaldo, não é só criar, não é na perspectiva criar uma empresa, mas é a questão de ser proativo diante das demandas da sociedade, né, de propor a resolução desses problemas, né, o Exatamente. que é muito importante e necessário. Eu acho que, e como Exatamente. o senhor disse, a questão da questão dos idosos, da pessoa da população da terceira idade, a gente realmente tem que começar a pensar em políticas públicas, em propostas de resoluções efetivas para essa demanda, né? Porque a tendência é que a população, devido à expectativa alta, ela se ultrapasse o número de jovens que estão aí na comunidade, né? Exatamente. Mas parabéns e espero que isso frutifique ainda mais. Parabéns. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Luciano, por gentileza. Eu acho que a gente já não tem tanto tempo assim, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o projeto Voei, ele tem uma logo específica, eu não percebi na apresentação,
E a gente percebe que muitos dos projetos que acontecem, ou a captação de algumas iniciativas, depende muito assim de uma conversa, né, aquele telefone sem fio, né? Não é uma coisa ampla, divulgada nos meios de comunicação, e tem muita coisa boa acontecendo e às vezes não tem uma divulgação tão boa, né? Então, é isso aí que eu às vezes questiono com o professor Arnaldo, né? Que nível que está essa divulgação desse projeto. Eu até perguntei da Louco, né? Dentre uma das sem nossas marca, ações, né? A gente daquela. Pode falar. Dentre algumas ações que a gente tem, é justamente a questão da divulgação. E aí, um dos objetivos era justamente, né, o que o Micael e o Kim fizeram aqui hoje, né? Divulgar esse trabalho, ele é um dos objetivos. E a gente tem também o nosso canal no Instagram, né? Vou até colocar aqui para vocês depois acessarem. E lá a gente tem todas as ações que a gente tem executado ao longo aí desse ano, né? Então eu vou colocar aqui para vocês terem acesso e acompanharem as atividades que os bolsistas têm desenvolvido. Parabéns aí a todos. Perfeito. Obrigado, Micael. Parabéns pelo trabalho. Podemos, então, seguir para a nossa última apresentação do dia. Resumo de atividades bolsistas de iniciação à docência, o Guilherme Furtado. Guilherme, está presente? Tô sim, tá dando para me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Eu vou projetar aqui o trabalho, aí vocês me falam se tá tudo ok. Perfeito. Perfeito, Guilherme, pode iniciar. Ok. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Guilherme, eu faço parte aí do quarto período da UFTM de Licenciatura em Geografia, e eu desenvolvi um resumo simples a respeito de experiências que eu tive dentro do programa PIBID. Tá dando para ouvir ainda certinho? Sim, estamos ouvindo. Tá. Introduzindo um pouco o PIBID, ele é um programa que visa introduzir os alunos dos primeiros períodos das licenciaturas, na prática docente, né? Porque muitas pessoas elas têm uma falsa noção do que é ser o professor. Muitos pensam que é simplesmente aquela função de estar lá na frente, introduzindo conteúdo aos alunos, eles absorvem e fazem a prova. Não é tão simples assim. Muitos dizem que professores têm que ser psicólogos, pais, amigos, entre muitas outras coisas. Então, já falando nisso, faz sentido a gente dizer que várias situações que fogem ao nosso controle acontecem dentro de uma sala de aula. E isso aplica-se também na maneira como a gente educa, como a gente tenta passar o conteúdo. Então, vista essa gama infinita assim, de possibilidades, de pessoas, de individualidades, métodos alternativos surgem para tentar dar uma resposta a esse fato. Uma dessas alternativas é o da metodologia ativa, que vai ser o foco aqui do que eu produzi dentro do PIBID, e o método que eu utilizei foi o da abordagem baseada em problemas, que é do inglês Problem-Based Learning. Mas antes de falar, eu quero contextualizar um pouco algumas coisas. As gerações, elas mudam, né? Com a implementação aí do meio técnico, científico e informacional, a gente percebe que essa nova onda de pessoas que estão surgindo, que a gente chama de geração Z, elas estão muito ligadas à tecnologia, então elas têm muita tendência ao imediatismo, a processos mais fluidos e dinâmicos. E essas mudanças, elas refletem na educação, porque é perceptível que o ensino tradicional, muitas vezes, ele peca
em promover um ambiente que motiva o aluno, que deixa ele otimista com o próprio futuro e preparado para o mercado de trabalho. A metodologia ativa surge como uma forma da gente botar o aluno como protagonista no construtor do próprio conhecimento. Ele sai dessa posição passiva de pessoa que está ali absorvendo o conteúdo para responder umas provas de múltiplas questões, para reproduzir discursos que o professor deu a ele, mas quem é aquela pessoa? Que ela realmente aprendeu? O que ela vai levar daquilo, sabe? E dentro da metodologia ativa, existem ramificações dos métodos. Um deles é o da abordagem baseada em problemas. E ela possui diversas formas de aplicação, ela não tem uma receita única de bolo a ser seguida. Pessoas gostam de acrescentar coisas, outras tiram, mas o foco é a gente fazer uma dinâmica onde o aluno, por meio de interações, enfrenta um problema e o resolvem. O aluno ele é o protagonista e o professor é o coadjuvante, basicamente. Daí aqui eu quis ressaltar 3 etapas que eu achei interessante, que seria do entendimento do problema. O aluno ele pode tanto vir preparado com o assunto já na cabeça dele para discussão em sala de aula, às vezes para um debate, uma roda de conversa. Enfim, ele sempre há a interação dos alunos. O segundo passo seria o conflito cognitivo, que seria aquele choque de ideias, o problema ele colocado na sua frente. E desse conflito surgiria a filtragem do problema para chegar, por fim, num consenso, na resolução do problema. Depois de considerar várias interpretações, várias perspectivas. E falando agora um pouco do que eu fiz na prática, utilizando esse método, no resumo simples, eu consegui colocar 2 experiências. Uma delas, eu, como o professor, aplicando esse método numa turma de 9º ano, numa escola aqui de Uberaba estadual, e foi o seguinte: os alunos eles não tomaram conhecimento do conteúdo antes da aula, eu tive que reservar um momento no início para dar essa aula para eles, para deixar eles contextualizados do assunto, para eles conseguirem fazer a atividade, mas eu também mapeei o mapa, pedi para que eles organizassem grupos de até 5 pessoas, numa sala que tinham 27 pessoas presentes. O método, ele sugere que turmas menores são melhor para aplicar esse método, porque assim fica mais fácil de você dar o protagonismo para cada aluno em específico. Mas nesse caso, a gente teve que usar essa metodologia e ela teve que ser numa turma maior. Ok, eu dei a aula, ela sempre foi comigo, incentivando a participação da turma, eu dialogava com os alunos, eu apontava para alguém, fazia com que ela conversasse comigo, não apenas deixasse para ela perguntar, se ela eventualmente quisesse ter a coragem de me perguntar alguma coisa, porque muitas vezes a questão é de coragem, mas dúvida sempre tem. E o momento principal foi quando eu deixei com que eles ficassem responsáveis por organizar uma lista de questões, provas, entre os grupos. Os grupos iriam organizar as provas para que os outros grupos respondessem a elas. Então, eles ficaram responsáveis por elaborar questões e eu tomei o papel simplesmente de ir de roda em roda e perguntar se tinham alguma dúvida, se tinha algum problema. Alguns me mostravam a folha e tinham questões que, sim, eles casavam com o conteúdo, mas eram simples demais. Daí eu sugeria, olha, lembra que a gente comentou isso naquele momento da aula? Incentivando ele a pensar numa pergunta melhor que fizesse as outras pessoas pensarem mais para responder aquela pergunta. Mas eu nunca disse o que era para ele escrever. Eu acho isso bem importante. A segunda experiência foi uma observação que eu tive nessa mesma escola
por parte de outro PIBidiano, que ele estava lecionando para uma turma de 8º ano, e ele organizou a turma em grupos também, em pequenos grupos, e os direcionou para a sala de informática. E lá eles tinham que ficar responsáveis por buscar informações acerca do conteúdo que ele passou todo um cronograma no quadro bonitinho, e dessa forma eles deveriam fazer um roteiro lá e buscar as informações. E ele queria treinar justamente isso, o aluno ter a independência e a responsabilidade de buscar as informações na internet e escrever sobre elas. Mas como foi um resumo simples, eu não consegui botar todas as experiências, porque tiveram várias outras. Eu, inclusive, gostaria muito de citar uma que envolveu uma aula que eu dei sobre o Dia Internacional da Mulher, e que não houve uma roda, mas eu lecionando o assunto numa turma super receptiva e comunicativa, eles conversavam comigo durante o processo da aula, chegando a meninas de 8º, isso foi no 8º ano. A menina do 8º ano, ela se abrindo comigo sobre um assédio que ela sofria, que ela tinha sofrido recentemente, chegando até a chorar naquela aula, e houve uma comoção da sala ao redor dela, e outras pessoas começaram a comentar sobre isso ao redor da turma, e eu tive que ficar mediando tudo isso, e eu senti que se desenrolou muito bem, e eu senti que foi muito importante, porque eu senti que eles sentiram a vontade para falar aquilo. Eu não estava simplesmente tentando enfiar uma doutrina neles, eles estavam entendendo e concordando e se posicionando. Isso é muito importante. As vidas ali estão sendo transparecidas pelos alunos. Mas em contraparte a essa metodologia, muitas outras turmas também se queixaram a ela. Elas não se sentiam muito à vontade de estar tendo esse papel ativo como aluno e pediam ao meu professor supervisor, o professor efetivo, para que retornasse ao estilo tradicional. E isso eu vou falar agora melhor na conclusão. Mas antes eu gostaria de contextualizar um ponto. A Bell Hooks, uma intelectual negra, feminista e grande ativista no campo da educação, desenvolve no Ensinando a Transgredir que a aula precisa ser um espaço de transformação social, que honre a realidade social e individualidade de cada aluno, como forma de libertação. Claro que ela vai dar ênfase a comunidades não brancas, mas o intuito é promover a libertação, tanto que ela é uma grande assim, aluna do Paulo Freire. A metodologia ativa é uma forma de escape ao tradicional, enraizado no sistema de educar e no ensino básico. Em teoria, se mostra muito promissora, mas foi visto que ela não necessariamente vai funcionar por si só. Eu tive essa reflexão depois de eu perceber que determinadas turmas tiveram uma resistência a essa metodologia, porque eu pensei, poxa, tem todo um sistema enraizado antes de eu chegar aqui. Vai ser muito difícil eu, com um único professor, chegar do nada, promover um estilo de aula totalmente novo, que tira eles da zona de conforto e faça com que eles produzam o conteúdo sem que eles se incomodem, porque tem uma resistência da administração da escola, do governo em investir nas aulas e também do próprio corpo docente, porque, querendo ou não, muitos professores, eles parece que eles gostam de usar como status o abuso que eles fazem com os alunos. As penalidades que eles aplicam nos alunos é uma forma de se sobressair na docência em determinados ambientes. E muitos alunos se queixam que eles não têm voz dentro da sala de aula, porque muitos professores eles passam o slide para eles só copiarem, o professor não tem aula, não tem vontade de dar a aula, e se eles se queixam, eles não são ouvidos, a escola ela não faz nada a respeito daquilo. Então, os alunos eles estão vítimas, eles estão submetidos àquele espaço. Então, fica muito difícil fazer um trabalho que vai tirar eles de um lugar em outro num processo tão curto de tempo. Aí tem um porém também, porque pode ser que essa metodologia seja apenas uma que não deu certo. E para ter certeza disso, eu precisaria aplicar outras metodologias nessas turmas ao decorrer do tempo. Mas como essa foi a única que eu fiz até o momento, é a conclusão que eu consigo chegar. Essas são as referências e
acredito que eu concluí meu trabalho. Obrigado, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Vamos agora às arguições. Por gentileza, professor Alex, fique à vontade. Oi, Guilherme, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo sim. Então, tá bom. Seu orientador é o Rosenberg, não é? Isso, orientador Rosenberg. Da geografia. Não Uhum. conheço ele também. É o seguinte, eu gostei muito da sua apresentação e ouvindo você falar sobre essas questões que envolve o dia a dia de uma sala de aula, eu comecei a pensar, inclusive quando eu dava aula e quando eu enquanto eu estava na sala de aula, enquanto aluno também. A gente vê essas metodologias ativas como uma forma de sair daquele padrão tradicional de que professor é o único detentor do saber. Toda aquela coisa de história da educação Sim. que a gente sabe, que a gente está cansado de martelar e tal, né? Uhum. E de que o Sim. aluno tem que se tornar protagonista. Mas você falou uma coisa muito certa, que se você não tiver ajuda da unidade escolar, muitas vezes, se não tiver no planejamento pedagógico, no PPP, né, isso fica um pouco mais difícil, porque muitas vezes você não tem a ajuda da unidade escolar, muitas vezes você não tem a ajuda dos próprios alunos, porque muitas vezes alunos querem ter aquele papel passivo, né, como somente um receptáculo do saber, de que o professor, ele é o detentor máximo, blá blá blá. É, eu acho que talvez você falou bem a questão de você ter utilizado somente uma metodologia, e você teve você teve essa impressão, né, de que talvez ela não fosse a melhor. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você vai continuar no PIBID no próximo semestre? Aí você pretende levar outras metodologias? O que que você pensa em fazer? E eu gostei muito, fiquei até emocionado mesmo dessa questão do momento de que você consegue essa recepção e a aluna começa a contar. Porque isso mostra uma coisa, que é a empatia, que os professores deveriam ter dentro da sua prática docente, mas que são pouquíssimos que têm. Porque existe uma coisa que a gente pode perceber, é que muitos estão na docência somente para um fim de, tem um cargo público, tem um emprego, e é isso que deu para mim, e eu vou ser assim. Muitas vezes não fazem isso porque gostam, então utilizam, como você falou, de ameaças, de castigos e tal, para tentar se manter num patamar diferente dos alunos. Mas não é aquilo que a pessoa realmente gostaria de estar fazendo, né? E ter a empatia é algo que é necessário dentro do ambiente educacional, porque os alunos, eles estão mudando, são crianças passando para a adolescência, então é uma efervescência de sentimentos, é uma mudança biológica, e que muitas vezes as pessoas que estão lá como professores não compreendem. Já passaram por isso, mas não compreendem, não tem Sim. esse se colocar no lugar do outro. Então, eu parabenizo você pelo seu trabalho. Eu tenho essa dúvida, espero que você continue com o PIBID, né? Porque você tem essas outras experiências com outras metodologias, né? Mas eu acho que é importante você refletir sobre essas questões. Eu acho que e é muito importante. Eu particularmente gosto muito da sala de aula, e refletir sobre a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, acho que faz toda a diferença para quem está na sala de aula. Então eu fico só no aguardo e aí fico à disposição, tá bom? Parabéns pela apresentação. Respondendo a pergunta, eu vou continuar assim no PIBID durante essa primeira parte de 2024 e gostaria muito de usar de outras metodologias. Eu vou ainda entrar em discussão sobre isso com o meu supervisor, porque é o que eu falei, eu não sei se foi o caso de ser essa em específico que não deu certo ou o buraco é mais embaixo. Eu Sim, preciso testar para saber, né? é verdade. E até talvez para você poder comparar, ou talvez, por exemplo, você pegou uma metodologia ativa que coloca muito o aluno em voga. Talvez você tentar pegar uma que talvez não tenha tanto. Aí você consegue estabelecer um nível de comparação, para saber se essas metodologias, se é por conta delas, se é por conta de fatores externos, sabe? Devido a essas questões.
Mas eu acho que é muito importante, gente. E a docência, cada dia é uma viagem diferente, cada dia é uma experiência diferente que você vai ter. Então, isso que vai fazer você construir essa identidade, que é a identidade docente, que é a identidade do professor, né? Porque nunca a sua aula nunca vai ser igualzinha, né? Não, não. Sempre vai ter algo. Por mais que faça roteiro, sempre Exatamente. muda. Uma hora você leva um tombo, ou uma coisa acontece, sei lá, tudo pode acontecer. E esse é o legal da profissão de professor, porque você vê essas mudanças e você muitas vezes vê esse crescimento dos alunos, né? Então, acho que isso é gratificante para quem está na parte de ser professor, de ser docente e tudo mais. Então, espero vê-lo o ano que vem, pra você contar suas próximas experiências e você contar pra gente o que você achou, tá bom? Adoraria a oportunidade. Tá bom, mas parabéns, fica bem, tá? Até Obrigado. mais. É nada. Obrigado, professor Alex. Professor Luciano, gentileza. Guilherme, parabéns pela apresentação. Já está no sangue, né, ser professor? Até extrapolou o tempo concedido aí. Prestar atenção nesse quesito aí. Mas captar a atenção do aluno é o principal foco, né, do professor, né, que está fazendo um trabalho sério. É a coisa mais importante, né? E nem sempre a gente vai ter essa reciprocidade, né? Eu percebo aqui na engenharia mecânica, no curso que eu leciono algumas disciplinas, que tem alunos que têm mais afinidade para uma linha, para outra linha, e às vezes eles não têm aquele gosto por algumas disciplinas, né? E como ganhar a atenção, desenvolver um trabalho, né? Porque a ideia não é só passar uma ideia, passar um conteúdo, é desenvolver algo no aluno para que ele possa sair com a visão um pouquinho mais ampliada, até mesmo dos professores, né? Para eles captarem novos negócios, serem os próximos empreendedores, né? Então, essa é um caminho bem complicado, bem complexo, né? E você abordou aí essa tecnologia, as tecnologias ativas, né? Parabéns, só tem a elogiar o trabalho seu, né? Como você tratou empaticamente, né, com o aluno. E esse é o papel nosso, né? Eu Só tenho a agradecer, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos avaliadores que expenderam o tempo aí para estar aqui trabalhando conosco no GIEP. Nós agradecemos a atenção de todos que estiveram presentes, todos os apresentadores, e esperamos vê-los novamente ano que vem, continuando com os trabalhos, tá? Forte abraço a todos. Eu vou encerrar a gravação agora. Tenham um excelente fim de semana. Um abraço. Um abraço, bom final de semana.